Dando sequência, agora a exposição está a cargo do engenheiro Alessandro Mazarro, que também é engenheiro de produção, mecânica e segurança do trabalho e também perito judicial. Com a palavra o engenheiro Alessandro para sua exposição, pelo prazo estipulado de 15 minutos. Obrigado, ministro. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a todos os presentes, em especial a minha equipe e a Jéssica Bonifácio, que me ajudou no trabalho de pesquisa para poder estar apresentando aqui hoje. A minha exposição vai ser muito objetiva, tá? E ela vai se ater única e exclusivamente às condições fáticas que eu vivencio durante as perícias aí, dentro da Fundação Casa e outras instituições prisionais. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar brevemente o que é o adicional de insalubridade. Tá? A impressão que eu tenho é que, de forma equivocada, esse adicional ele é visto por muitos profissionais, muitos colegas, e ele é utilizado como forma de compensação, ou seja, é uma compensação financeira pela deficiência por outras deficiências. Então, em muitos casos que a gente viu aqui nas exposições, as pessoas justificam ter que receber um adicional de insalubridade sempre embasado em uma deficiência que nem sempre está diretamente relacionada ao adicional, ao reparo que esse adicional deveria fazer. Então, o agente de educação e suas atividades, né? Eu fiz diversas perícias dentro de instituições aí da Fundação Casa e, para minha surpresa, na primeira vez que eu visitei, eu fiquei muito triste por perceber que, nessa instituição em especial, as condições que eu encontrava lá, em muitos casos, elas eram muito melhores, inclusive, do que em escolas públicas. Isso para mim é chocante. A gente vê que nós temos condições dadas a menores infratores, não que não tenha que ser, mas essas mesmas condições nem sempre elas são dadas aos alunos de rede pública. Então, a minha apresentação está feita num comparativo entre essas atividades, mesmo porque nós não podemos esquecer que nós não podemos dizer que existe uma função ou um cargo insalubre. O que nós temos é uma atividade insalubre, e essa atividade independe do título que a pessoa tenha. Então, nós precisamos nos ater às atividades que ela realiza de fato em cada um desses locais de trabalho. Então, o agente de educação e suas atividades. Então, eu tenho uma comparação aqui entre o agente educacional e um agente educador. Qual é a diferença aqui? Aqui a gente está falando de um agente educacional que ele trabalha dentro da Fundação Casa, comparando com um agente educador que trabalha dentro de uma escola pública. Então, se a gente parar para olhar a escrita, né, que as pessoas se apegam para poder fazer o pleito do adicional de insalubridade, nós vamos ver que nós temos uma descrição muito similar, onde um agente educacional ele tem as atividades exercidas com alguma forma de supervisão, geralmente em equipes multidisciplinares. Os horários de trabalho são variados, tempo integral, revezamento de turno ou determinados. Os trabalhadores dessa família ocupacional lidam diariamente com situações de risco, assistindo indivíduos com alteração de comportamento, agressividade e vulnerabilidade. Ou seja, aqui em nenhum momento eu estou dizendo que não existe risco. Não estou dizendo que esses profissionais não estão expostos a determinados riscos. Mas eu acho que o nosso foco precisa ser diferente. Nós não podemos fazer uma compensação e reparar um erro em razão de outros erros. Então, a partir do momento que a gente institui que um agente educacional tem que receber um adicional de insalubridade, nós estamos desprezando completamente a realidade fática, o que nós encontramos lá no ambiente de trabalho. E, logo, nós estaremos pleiteando aqui, discutindo em uma outra audiência pública, a adicional de insalubridade, talvez, para outros profissionais, como inspetores de alunos em escolas públicas, professores e outros, porque todos eles têm algum contato e podem ter contato com pessoas infectadas ou com doenças. O agente de educação e seu local de trabalho.
Então, aqui algumas comparações, são fotos que eu tirei em algumas perícias que eu fiz. Eu tomei alguns cuidados de não expor aqui nenhum jovem, por isso que tem uma quantidade pequena até de fotos, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, as instalações, nós conseguimos perceber que as instalações de sanitárias, por exemplo, de uma escola pública, isso é de uma escola pública lá em Itu, e de uma Fundação Casa na cidade de Jundiaí, elas são muito parecidas, né, em todos os aspectos, desde dos materiais aplicados e as condições de higiene encontrada lá, bem como a forma que essas condições são feitas por empresas normalmente especializadas, em algumas fundações casas com a ajuda dos adolescentes e dos profissionais destinados para essa atividade, que não é o sócio educador. Aqui nós temos também outras duas fotos, onde nós podemos ver a área externa. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender que, assim, o que nós encontramos na Fundação Casa, né, concordo com alguns colegas que disseram aqui, que as condições elas são similares, né, elas são condições similares, mas nós não podemos generalizar. Ou seja, eu não sei as instituições que os colegas visitaram e as situações que eles relataram, mas não foi as situações que eu encontrei nas unidades que eu visitei, né? As condições que eu encontrei foram muito parecidas com de escolas públicas, condições adequadas, inclusive de limpeza, e não essa condição degradante que a gente vê. A situação dos adolescentes é degradante, mas não do ambiente, reforçando de novo que o adicional de insalubridade ele tem que tratar dos agentes insalubres. Então, existe um risco de contaminação, podem ter pessoas contaminadas nesses locais? Podem sim, isso não tá sendo dito aqui que não pode acontecer. Mas isso, por si só, não dá o direito de uma pessoa que trabalha numa instituição receber o adicional de insalubridade, uma vez que existem proteções adequadas e, por isso, eu não posso tratar isso de forma generalizada aí. Nas condições finais, então, como eu disse, eu seria muito objetivo, nós não podemos sanar um erro, né, que eu acredito, é uma opinião minha, cometendo um outro erro. Então, a partir do momento que nós definirmos que qualquer agente educacional que trabalhe numa instituição, numa Fundação Casa, por exemplo, que ele passa a ter direito ao adicional de insalubridade, nós, a partir desse momento, nós estaremos deixando de lado toda e qualquer análise técnica das condições de ambiente de trabalho. Ou seja, ao invés de nós estarmos aqui discutindo e não permitindo que essas pessoas se exponham ao risco, nós estamos aqui discutindo se ele tem um direito monetário, um adicional que não necessariamente vai ajudá-lo a reparar os danos se eventualmente ele for contaminado, um adicional que ele pode dar uma interpretação errada para quem paga, de achar que, olha, agora que eu pago o adicional de insalubridade, eu não devo mais me preocupar com as condições insalubres que estão presentes no ambiente de trabalho. Então, eu acho que o nosso foco tem que ser outro, as pessoas precisam entender o objetivo do adicional e saber que o pagamento ele não vai atenuar os riscos, o pagamento ele não vai garantir a não contaminação, o pagamento ele não vai garantir nem sequer o reparo da saúde do trabalhador que ele pode ser contaminado, mesmo porque o reparo e o valor que ele recebe é insuficiente para pagar qualquer convênio médico. Nós sabemos que as condições de saúde públicas não vão poder dar esse suporte para ele depois. Então, a gente está trabalhando para, de novo, cometer um erro que talvez ele não vai ser capaz de reparar erros anteriores e continuaremos num ciclo de erro. Então, essa é a minha opinião técnica. Eu acho que as condições que eu encontrei nesses locais não dá direito ao adicional de insalubridade para os agentes educacionais. Nós precisamos, sim, garantir as condições de saúde, melhorar as condições no ambiente de trabalho, não só da Fundação Casa, mas em toda e qualquer situação aí. Obrigado e...